Você já parou para pensar quantos arquivos e documentos uma empresa possui? Devido à grande quantidade de informação que as instituições acabam gerando, guardar, classificar e organizar arquivos passou a ser regra em empresas que buscam eficiência em seus processos. Para explicar as formas mais eficazes de gerenciar arquivos, recebemos a presidente da Cooperativa de Trabalho Nacional dos Bibliotecários e Profissionais da Informação, Marta Cavalcante. Marta, o grande segredo após a tecnologia é condicionar isso aí. Até que surgiu o grande sucesso do momento, que são as nuvens, né? Para se guardar tudo. É confiável este processo? Sim, com certeza. O gerenciamento de arquivos facilita toda empresa e instituição, porque a gente vai gerenciar as informações, né, para poder ela ser recuperada ágil e eficiente. E a tecnologia ela surgiu para auxiliar ao bibliotecário, ao arquivista que trabalha com arquivos, para facilitar justamente a empresa para ter essa eficiência eficaz e ágil. E também a digitalização. Por isso que a gente implanta também um software, digitaliza aquela documentação e facilita ao empresário. Porque você já pensou um arquivo todo desorganizado, você procurar uma documentação e não encontrar? Quantas empresas não pagam multa por isso? Pela desorganização daquele arquivo. As pessoas acham que arquivo é um almoxarifado, é um lixo. A gente encontra arquivo que seja um lixo. Mas devemos organizar aquilo ali, porque o empresário ele vai precisar de toda aquela documentação. Porque o documento ele tem um tempo para ser incinerado. Tem muitos que é 5, 10, 15, 20 anos. Então a gente não pode jogar fora, mesmo que a gente digitalize, a gente não pode jogar fora toda aquela documentação, porque a empresa ela vai precisar em algum momento. E no futuro pode ser um documento da própria história da empresa, da própria ou do história, país, né? Justamente. É aquela documentação histórica, né, que a gente fala, que às vezes tem ali a vida da empresa. Né? Quantos documentos tem ali guardados e às vezes acontece sei lá, água, né, uma enchente e acaba. E nós temos também restauradores que restauram aquele documento. Se ele ficar molhado, não incendiado, né? Que o fogo acaba tudo. Mas se molhar, nós temos restauradores que restauram esses documentos. Imaginar a importância de uma pessoa que recebeu de um Santos Dumont, por exemplo, a encomenda de uma hélice de madeira. Sim. E se ele guardou esse documento, o quanto ele não vale hoje, que era, à época, só um documento importante para saldar uma dívida, né? Justamente. Hoje poderia ser um documento histórico. Com certeza, isso mesmo. Os espaços estão cada vez mais reduzidos, a tecnologia está assumindo o seu papel. A senhora acredita que, com o passar do tempo, essa atividade meio ela se transforme em grau de importância à atividade fim? Sim, com certeza. O papel ele nunca vai acabar, né? Como o arquivo físico, ele nunca vai acabar. Mas é como eu lhe disse, a tecnologia ela veio para auxiliar, né? Auxiliar esse trabalho nosso, porque fica mais fácil recuperar o documento no momento que você coloca num software, você vai digitalizar o nome de uma pessoa, aí você vai ver quais os documentos que estão ali daquela pessoa. Vai ficar mais fácil para a empresa e para a instituição, principalmente prefeituras, secretarias, tudo precisa ser organizado. A atividade de governo, essa Isso, dependendo da categoria de Sim. contratação, por exemplo, para aposentadoria, com certeza. Pagamento de impostos que a senhora tanto citou aí, de repente alguém é cobrado por uma coisa que já pagou. Justamente. Às vezes até numa audiência de juiz, né, da justiça, quantos documentos às vezes precisa de um empregado mesmo da empresa e não encontra o documento. Onde está o documento de fulano que precisa levar para a audiência na justiça? Aí está lá tudo organizadozinho, vai lá no sistema e consegue o documento da pessoa. Em nível de importância dentro de uma empresa, quais setores mais compreendem esse processo?
Eu não entendi. A atividade privada, a atividade pública? Ah, sim. Acho que a atividade privada, ela pensa mais nisso aí. Embora que o órgão público é um pouquinho difícil, né? Mas a gente está batendo muito nessa tecla. Estamos visitando muitos órgãos públicos já para isso, porque o volume de documento é maior no órgão público do que no privado, e eles precisam ter esse gerenciamento de documentos e principalmente digitalizar. O que vem de mais moderno, ou qual é o software que nós estamos usando, a tecnologia que estamos usando, que está assim, a bem pouco de ser ultrapassada? Olha, hoje cada empresa tem que ter um software diferente, né? Porque cada empresa tem a sua vida, tem o seu, as documentos são diferentes. Então, existem vários softwares, né, para a área. Eu não estou lembrada agora no momento, mas existem muitos na área de TI, nós temos um TI na nossa cooperativa, e aí ele é quem faz essa parte do software para a organização e a digitalização. Bom, a iniciativa privada sempre com um passo à frente da instituição pública. Os espaços estão cada vez mais reduzidos, desses espaços para guardar a documentação, que uma traça, uma barata, um fenômeno da natureza, pode até acabar, né? Pode acabar. Imagine você com uns documentos muito importantes na sua instituição e vir uma enchente e acabar com tudo aquilo ali. Como é que você vai recuperar? Não recupera. Então, é por isso que a gestão de arquivos vem aí, para organizar, digitalizar, que no momento que acontecer qualquer incêndio, qualquer enchente, você já está com tudo guardado. Obviamente que com o passar dos tempos e a importância desses documentos e os novos softwares, essa profissão ela vem sendo mais valorizada, as empresas estão entendendo mais. Antigamente um arquivista, hoje até bem pouco tempo bibliotecário ou biblioteconomista, né? Especializado, cada dia mais se especializando. Isso significa também uma valorização da mão de obra? Com certeza, a valorização do profissional. Porque se você não tiver um bibliotecário documentalista ou um arquivista numa empresa, ela não vai à frente. Porque as pessoas que estão lá, elas não são capacitadas para fazer esse serviço. E nós temos profissionais capacitados justamente nessa área. O que se exige desse profissional hoje em dia? Antigamente, desculpe a expressão, mas se o cidadão não ia bem na área de venda, não ia bem no escritório, põe ele no arquivo. Jogando qualquer pessoa no arquivo, sem entender. Antigamente, né? Antigamente. Hoje, nós temos uma graduação, né? A UFAL nos oferece a graduação em biblioteconomia. Infelizmente, ela não oferece a de arquivologia. Nós temos arquivistas aqui em Maceió, são de outros estados. Mas ele precisa ter, pelo menos, uma graduação. Biblioteconomista. Não, bibliotecário. As pessoas acham que é biblioteconomista, mas não é bibliotecário. É formado em biblioteconomia. Uhum. E o que é que ele faz realmente que elevou o nível de importância dele e esse conhecimento a nível universitário, em graduação? Bom, a importância ele trabalha com informação. Começa por aí, né? O bibliotecário e o arquivista também. Trabalha com a informação, com a organização. E aí tem que ter um conhecimento geral. Sim, conhecimento geral. E bastante específico da empresa. Nós temos, o que é importante para a empresa? Nós temos padrões para catalogar um livro, né, classificá-lo. O arquivista tem padrões, que são tabelas de temporalidade, para organizar um arquivo. Todos nós temos especificidades para fazer o serviço. Não é qualquer pessoa. Às vezes a gente vê escolas que vê o profissional já aposentado, que não pode ficar numa sala de aula, joga numa biblioteca. Está errado. Porque tem que contratar o profissional. Porque aquele professor ele não vai saber catalogar um livro, não vai saber classificá-lo. Porque nós temos tabelas padrões para isso. E na hora de procurar informação, então... Piora tudo. Se não está catalogado... Justamente, olha, ele não vai encontrar. Ali, aonde? Naquele monte de livros. Um monte de livros, justamente. Então, veio para facilitar o dia a dia
das empresas. Ele tem capacidade, com a informação que ele tem de arquivo, de informações, oferecer uma estrutura para o executivo de pesquisa a ponto de ele influenciar na escolha da empresa, dos passos da empresa? Com certeza, tem sim a capacidade, tem sim. Porque existe hoje base de dados, né, o software, como eu lhe falei, e tantas pesquisas que o bibliotecário faz e o arquivista para poder facilitar lá o empresário. É uma economia de espaço e tempo. Até para alguém que está nos auxiliando aqui a compreender o assunto e influenciar também a gente até nessa compreensão, mas tentando até dar um caminho, às vezes a pessoa tem interesse nessa atividade, mas não sabe o padrão remuneratório, né, os desafios que são enfrentados. A senhora pode dar uma base por exemplo, de quantos empregos gerados nessa função, qual é a perspectiva para ele, assim, com relação ao futuro? Olha, muitas empresas precisam contratar os nossos serviços, né? O serviço do bibliotecário e do arquivista. E aí, quando a gente vai num arquivo e fazer uma visita, que a gente vê o montante, né, de documentos, e aí a gente tem que fazer uma avaliação, né? O arquivista ele vai ter o padrão, aqueles metros lineares, né, para ver quanto vai precificar. Cada lugar é diferente, porque existem arquivos grandes e existem arquivos pequenos. Então, os valores são diferentes. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação e ver quanto a gente vai precificar nisso aí. É a mesma coisa da biblioteca. Quando a gente vai implantar, a gente vai organizar, tem que ver o montante do acervo, para poder a gente dar o valor. Conversamos com Marta Cavalcante, presidente da Cooperativa de Trabalho Nacional dos Bibliotecários e Profissionais da Informação. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Eu também queria ressaltar um pouco, fazer um chamamento. Nós vamos fazer uma Coopera e Troca. O que é o Coopera e Troca? Na Corrida do Cooperativismo, que é no dia 28 de outubro, às 16 horas, na Praça Multieventos. É a Juriscred que está promovendo essa corrida. E vamos dar uma ação social lá com o Coopera e Troca. O que é o Coopera e Troca? É uma feira de livros, de troca de livros. Você vai, leva um livro e troca pelos que já estão lá. É uma troca que a gente faz. Então, quero fazer um chamamento, as pessoas levem seus livros. Às vezes você lê um livro e não quer mais, fica guardado lá na sua estante, conservado, preservado. Então, vá lá, leve seu livro que a gente troca pelo acervo que nós vamos colocar lá nessa feira de troca de livros. Uma ação muito positiva. Obrigada. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.